Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo. Deixa eu falar então de um assunto que eu sinto, tem bastante gente comentando, nos pareceres, nos originais que eu leio para dar parecer, eu vejo que é problema, e mesmo nos livros que estão sendo publicados em inglês, que eu leio bastante também para dar parecer para as editoras, né? Eu vejo que tem uma certa tendência que eu vou convidar vocês a prestarem atenção, que é, veja, aí nas três áreas, tá? Na não ficção, nas biografias e na ficção, e é uma tendência de muitos autores novos de não trabalharem as nuances, não trabalharem as tonalidades. Ou seja, que essa febre que está na internet de polarizar tudo está meio que contaminando os livros. Então, a gente tem, na não ficção, a gente tem obras que consideram X coisa ou X pessoa, X trabalho. Eu até hesito um pouco de falar aqui para eu não ser cancelada, né? Mas tal coisa, ou maravilhosa ou horrível, com pouca análise, com pouca tonalidade no meio. As biografias, isso sempre foi uma tendência das pessoas a fazerem biografia chapa branca, né? Deixar a pessoa assim, total santo encarnado na terra, ou santa, né? Que é sempre muito chato. E isso se repete muito nas biografias que as pessoas fazem por conta própria. Muita gente que me pergunta e me manda trechos ou biografias para analisar cai nesse erro de polarizar. Então, ou a pessoa é maravilhosa ou ela é um horror. Não tem a nuance, que é o humano. E na literatura, nas histórias, né, na ficção, isso também tem acontecido como tendência. Ou seja, personagens que não têm nuance. Ou eles são totalmente bons ou totalmente ruins. Isso funciona bem, Laura, em livro infantil, né? Para criança pequena que ainda não consegue lidar Sim, as as sutilezas. nuances, né? Isso. Mas para biografia em especial, e tem muita gente escrevendo biografia de seus parentes, de conhecidos, ou as próprias autobiografias. Essa é uma tendência que tem aumentado com o aumento das publicações por conta própria, mas a qualidade das biografias está muito duvidosa, justamente porque as pessoas caem nesse erro, que é o erro de considerar seu pai, seu avô, seu sei lá quem que você está contando a história, como uma pessoa perfeita. Gente, isso é uma desgraceira. Não tem coisa mais chata, não tem coisa que mais faça alguém desistir de ler quando parece que a obra ou endeusa alguém ou demoniza. Mesma coisa na ficção, tá? Vai falar de uma empresa, de uma técnica, de um novo estudo. Ou endeusa ou demoniza. Vai falar de uma celebridade, vai contar a biografia de alguém famoso, ou endeusa ou demoniza. Pessoas, isso é um mau caminho. Torna, na ficção, então, você só tem o vilão terrível e o herói maravilhoso, é muito chato. É o caminho para você perder leitores. Ninguém nasce mal, né, Laura? A sociedade que o corrompe. Não é nem isso, não é nem ser bom ou mal. É a questão de que as pessoas, no mais das vezes, olhem em volta, hein, crianças? As pessoas são contraditórias. Eu estava lendo agora, inclusive lendo um trecho de biografia, que foi, inclusive, traduzido, sobre o Elon Musk, que é uma dessas personalidades contraditórias que anda aí pelo mundo. Ele é um exemplo, crianças. Ele faz muita coisa que muita gente acha maravilhosa, ele faz muita coisa que muita gente acha terrível,
E ele faz muita coisa que o mercado fica assim, ponto de interrogação. Não sabe se é maravilhoso ou terrível. Normalmente, quando ele fala no Twitter, as ações da Tesla, da SpaceX Os caem. bitcoins. Aí o pessoal lá do núcleo dele fala para ele parar de falar no Cala Twitter. a boca, pelo amor de Deus. Porque quando ele fala, cai a ação. Então, mas veja, esse sujeito é um exemplo. Ele tem visões grandiosas, não há dúvida. Ele é um cara que fez um monte de coisa sensacional, inclusive conseguiu ficar bilionário. Vamos combinar, hein? Ficar milionário já é difícil, agora ficar bilionário na própria vida, né? Ele não herdou, ele ficou bilionário ele mesmo. É para poucos, né? O cara tem algumas habilidades, sem dúvida. Mas, assim, quem acha isso lindo, endeusa. Então, é muito comum ter os fãs do Elon Musk que acham que tudo que sai da boca dele é uma maravilha, que o cara é o deus da tecnologia. Então, pronto. Não importa o que ele faça ou fale, ele é Deus e vamos nos curvar. E tem gente que considera ele é o inimigo de tudo, porque ele é um bilionário que só se preocupa com ele, só pensa em mudar para Marte, etc, etc. Então, vejam, pessoas, como é problemático, é a mesma pessoa, né? E não há dúvida que vários dos tweets dele são bem questionáveis mesmo. As pessoas já brincam, né, que ele deve beber muito à noite, depois das 2 da manhã, nada presta ali. Mas, vejam, ele é uma pessoa, né? E as pessoas são contraditórias. Quer dizer, ele tem habilidades, ele tem o impulso de fazer, ele consegue organizar, e ao mesmo tempo, aparentemente, ele é um empregador difícil, que quer que todo mundo vá trabalhar no fim de semana, que quer que as pessoas trabalhem semanas de 70 horas. Então, ele é assim. Então, o interessante, só estou dando, não estou falando para ninguém escrever uma biografia do Elon Musk, mas eu estou trazendo aqui à tona uma personalidade que vocês já devem ter ouvido falar. Para ver, ele é um exemplo de como as pessoas são contraditórias. Então, se você vai falar algo próximo do humano, quando você vai escrever uma biografia, você tem que mostrar isso. As pessoas são lançadas, elas fazem coisas grandiosas e besteira. Elas são legais e não são. Elas fazem coisas boas e coisas péssimas. Que nem o nosso Monteiro Lobato, que fez coisas maravilhosas, escreveu Reinações de Narizinho e era racista. Coisas boas e coisas ruins, a mesma personalidade. Então, a gente tem que se conter um pouco, se a gente quiser escrever livros que durem mais do que essa década, porque nós estamos na década do cancelamento, né? Então, se a gente quiser livros que durem mais do que essa década, que não sejam instantaneamente jogados na lata do lixo, a gente precisa abraçar as nuances, ou seja, falar das pessoas como elas são, com variações, sem julgamento. Faz sentido para você, Sidney? Sim, e só retomando aquela ideia de que a natureza corrompe, né? Corrompe o homem, você tem que levar isso em consideração na hora da sua escrita também. Quando você está desenvolvendo o seu personagem, ninguém é gratuitamente mal ou gratuitamente bom, né? Ele sempre vai ter, cada personagem vai ter a sua contradição, e o que torna a leitura interessante é ele fazer coisas que você não vai esperar que um bonzinho faça ou que um malvado faça. Às vezes o cara, você tem que imaginar que ele tem, todos os personagens, eles têm uma história pregressa, né? Eles chegaram aqui do nada. Eles são misturados. Porque dificilmente uma pessoa é apenas uma coisa. Dificilmente. Sim, sim. E de repente ela faz uma coisa maravilhosa. Veja Gandhi, gente. Gandhi veio uma teoria para o mundo que muita gente considera muito maravilhosa, que é a da não violência. Mas ele parece que era horrível com mulheres. Misógino. E outro ser racista. Veja, o cancelamento não funciona para criar, nem para escrever biografias, nem para criar personagens, porque o mesmo personagem pode ter legitimamente coisas muito boas
e muito questionáveis, e ele leva a vida assim, indo entre as atividades, fazendo ao mesmo tempo. Então, ao construir isso, primeiro ao enxergar isso, você já vai ver as pessoas mais próximas do que elas são. Ao fazer biografias ou ficção, ou mesmo não ficção, pelo amor de Deus, é muito ruim quando as pessoas escrevem a respeito de um empresário, ou a respeito de sei lá quem mesmo, um ativista, ou a pessoa é totalmente boa, totalmente ruim, é muito ruim isso, é muito chato, é muito pouco convincente, muito sem nuances. Então eu venho aqui fazer esse apelo, escapem disso, em especial nas biografias ou nos relatos biográficos dentro das obras, ou na ficção, lógico, ao construir personagem. O polo não é bom, ele cria um pensamento maniqueísta que entedia. O que vocês acham do que eu estou dizendo, hein, crianças? Aqui o pessoal está comentando bastante. O Flávio Musa está falando que quanto às nuances de contar uma história, ele está dizendo que você ajudou muito que bom. o Flávio. A Lorena Saraiva está falando, o interessante é você criar um anti-herói e aos poucos, durante a narrativa, ir apresentando novas camadas. Assim você humaniza o personagem e o livro não parece superficial e estereotipado. E mesmo o herói é muito mais interessante quando ele for contraditório também. Muito mais. Quantos heróis, né, da chamada literatura clássica, né, eles não têm uma veia meio ácida, meio vingativa, meio ruinzinha, né, dentro. Isso é um mix das pessoas, né? As pessoas são assim. Então fica mais interessante quando você leva isso para ficção e para não ficção. E decididamente para biografia, porque eu não aguento mais ler biografia, que é chapa branca. Um cara que não aceita biografia que não seja chapa branca é o Roberto Carlos, né? Ele já pegou o livro lá da Record, que era a biografia dele, e mandou suspender na justiça a distribuição do livro, né? Mas, assim, ele é o extremo, né? Mas tem muita gente. O Gilberto Gil, por exemplo, mandou fazer uma biografia totalmente chapa branca. Muito chata. Muito chata. Então, isso são só os famosos, mas tá cheio de gente que vai escrever sobre a própria vida e cai nesse mesmo hábito. Meu pai, que era maravilhoso, lindo, cuidou da gente, da família, não sei o quê. Ninguém aguenta. Depois de 2 linhas disso, a pessoa já está largando. Se ela não for da sua própria família, ela não vai continuar a ler. Porque não é verdade. A pessoa pode ter isso, de cuidar da família, de ser legal, de ser isso e aquilo, mas ela também tem outras características que talvez não sejam tão boas. A Laura comentou numa live passada aí sobre a biografia da Rita Lee, né, que é uma biografia em que ela conta muita presepada, né, Laura? Muita coisa que ela aprontou na vida dela, e é o que dá o molho. E eu aqui vou hoje também indicar uma biografia que é muito boa, que é a do João Gordo, a Viva la Vida Tosca. Você tinha falado um pouco já dela, né? Porque é uma biografia também que, assim, você tem todos os podres dele lá, e ele assinou embaixo. Eu cometi todos esses pecados aqui, ó, esses podres aqui são todos verdade, entendeu? Esse pensamento extremo, né, ou a pessoa é totalmente boa, totalmente ruim, que é prevalecente na internet, nas mídias sociais, não combina com bons livros. Não combina. Mesmo quando você for numa não ficção, por exemplo, você for analisar qualquer assunto, você não pode partir do ponto de vista isso é certo, isso é errado. Você tem que ver como é. E, de modo geral, seja o que for que você estiver estudando, terá características legais e não tão legais, e umas coisas duvidosas, uns nuances, umas coisas meio nebulosas. Essas são as nuances, gente. É a nuvem. Não é nem iluminado, nem sombra profunda. Tem uns cinzentos de vários tons que sempre tornam bem mais interessante. Né? Tem gente aí falando, o Elon Musk nasceu de uma família rica e tal. É verdade, né? Mas ele se tornou bilionário. Então,
Gente, eu não estou falando assim, que legal se tornar bilionário. Não, eu só estou falando, ele conseguiu se tornar bilionário, que é pouca gente que consegue. Milionário, que eu estou falando, vai lá, mas bilionário é difícil. Eu, né? Inclusive, Laura, eu tô... Você está no caminho de ser bilionário. Eu tô em busca do segundo milhão já. Porque o teu primeiro não conseguiu. O primeiro eu não consegui, eu já desisti, então eu tô pulando pro segundo. Eu já estou procurando o terceiro. Mas assim, eu não gosto também de quem fica endeusando os ricos. Fulano conseguiu ficar rico, então ele é maravilhoso. Não, é justamente isso que eu estou falando. Não! Quer dizer, então se a pessoa conseguir se tornar bilionária, alguma qualidade ela tem que misturá-la com muitas outras. Mas nem eu torno Deus, nem o demônio. É um ser humano lá fazendo umas coisas e com umas ideias. Então, é legal a gente trazer essa capacidade de olhar antes de julgar, olhar sério, olhar para a pessoa, ver como é que ela funciona, o que ela traz, o que ela está tentando fazer, tentar entender a pessoa antes de julgar. Esse olhar você pode transportar tanto para não ficção quanto para não ficção. E para os dois vai funcionar muito bem. É aquele olhar do não julgar, você só olha o que está acontecendo. Como é que rola essa pessoa? O que faz ela correr atrás das coisas? Por que ela acorda cedo? Por que ela, tenta construir isso, fala isso? No caso do Elon Musk, por que diabos ele passa esses tweets absurdos tarde da noite? Qual que rola? Qual que é desse homem? Aliás, eu acho ele um personagem interessante para ser estudado e, de repente, ser jogado numa ficção, porque ele é muito peculiar, né? E a Paty está até perguntando aqui, se você acha de extrema importância trabalhar na subtrama dos personagens. Depende do tipo de história que você está contando, né? Assim, é legal você trabalhar pelo menos um pouco para não ficar uma história de uma linha única, né? É interessante quando começam a acontecer, inclusive conflitos meio na diagonal, né? Tem o conflito principal, mas tem uma outra coisinha subterrânea que está acontecendo, e na verdade tem uma tensão do personagem principal com mais alguém que é secundário. É interessante quando essas coisas acontecem, que é mais próximo, assim, da experiência de vida que a gente tem. Claro, tudo condensado, né? Um livro sempre é uma experiência de vida condensada, não é real, né? Mas você que sabe, não é obrigatório, nada é obrigatório na literatura. Mas esse lance de colocar nuances, eu acho um convite para aumentar a qualidade. Mesmo uma história de entretenimento, tá, gente? Você vai escrever, sei lá, um suspense. O suspense fica muito mais interessante se ele tem nuances. Muito mais. Fica assim, nossa, que pessoa é essa? E se meteu... Por que ele se meteu nesse perigo? Nossa, por que ele embarcou nessa de vingar, sei lá, o filho? Porque é mais interessante do que ter aquela coisa assim, tem aquela motivação e pronto. Né? Seres humanos são um pouquinho mais complicados, então é bem mais interessante quando você traz essa névoa. Que, como eu disse já algumas vezes, os escandinavos, por exemplo, gostam muito, eles põem bastante. Acho que não existe livro em qualquer país escandinavo que seja preto no branco. Os heróis deles são bem problemáticos. Todos eles. Não tem um que não seja alcoólatra, ex-alcoólatra, se dá mal com a mulher, não sei o quê. Nossa, como eles são problemáticos. E não tem um bandido que não tenha um charme, sabe? Eles gostam de colocar nuance, mesmo em romances de entretenimento de massa lá. Acho que ficar muito na neve faz as pessoas verem as nuances dos outros. Sei lá. Mas aqui o pessoal é um pouco mais polarizado. E o Lincoln... cadê? O Lincoln Johnson tá falando do filme do Coringa, que mostra muito bem as camadas do personagem, podem mudar bastante a nossa perspectiva. Exatamente.
O Coringa, ele é uma pessoa normal que foi levada a um limite, né, por conta de uma sociedade hostil. E era um cara, simplesmente mais uma pessoa no mundo que acabou despirocando com um mundo tão hostil, né? E isso, eu iria além, eu iria o Coringa também do Cavaleiro das Trevas, né? O Coringa do... Como é que chama ele mesmo? Que ele morreu lá. Enfim. Não sei o Heath Ledger. É. Também era um personagem de uma altíssima densidade psicológica, né? Foram dois excelentes Coringas que mostram bem isso. Você tem uma pessoa que tem... Você entende os motivos porque ela age daquela forma, né? Mas aí você está falando de cinema, né? Sim, sim. A gente está falando de literatura, que às vezes o ator, às vezes ele consegue dar densidade, mesmo que a história seja simplista, que foi o caso do Coringa, né? O filme é simplista, mas o ator, ele fez uma imersão tamanha, inclusive em problemas de saúde mental, ele fez aquele método, né, que é você se imaginar totalmente imerso na situação. Então, ele conseguiu trazer mais densidade. Mas, quando você escreve, você não tem essa de um bom ator. Sim. Né? Você que tem que colocar o estofo ali. Mas eu acredito que é uma boa bagagem. É uma boa sim. Bagagem. Você vê personagens complexos, né? Sim, é bom você assistir aquilo que empolga você pode ver por que isso funcionou. Vamos ver? Por que isso atraiu o meu olho? Sempre é interessante, porque você pode decupar, né? Dizer, funcionou por causa disso. Ele trouxe essa... E no caso é isso, é um pouco da ambiguidade, é um pouco da carga múltipla que o ator aí, no caso, conseguiu levar para essa figura. Mas você vendo isso funcionar no cinema, como muitas vezes funciona, é legal você construir na sua história, ou na sua biografia, trazer a carga múltipla, o cara que faz besteira, não faz, que é legal e não é, que pode ser lindo, maravilhoso com criança, mas, de repente, trata mal os animais, sei lá, sabe, esse conflito interno que a pessoa tem, ela traz para o mundo. As pessoas são assim mesmo. Então, é esse olhar que é interessante de levar para quando você vê os outros e trazer para a sua história, né?